Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos aqui no canal, desta vez com um estudo acerca do Salmo 54. E o título que eu dei para este estudo, para esta reflexão foi Deus nos salva por seu nome, ecoando aqui o versículo 1 do Salmo 54. Antes de passarmos à leitura deste capítulo, podemos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o contexto literário e histórico do Salmo 54. Este salmo, como o próprio título inspirado do salmo indica, foi escrito por Davi quando os zifeus disseram a Saul que Davi estava entre eles. Então aqui nós temos uma clara alusão a 1 Samuel 26:1. Davi, fugindo de Saul, vai para o deserto de Zif e os habitantes daquela região então delatam Davi a Saul. Mas os estudiosos do Antigo Testamento e dos Salmos em especial também veem conexão desta passagem, ou melhor, deste salmo, com 1 Samuel 23, e especificamente o verso 19, em que os habitantes de Keila, e então, nesse sentido, os habitantes de Keila também seriam contados entre os zifeus, quando os habitantes de Keila disseram para Saul que Davi estava entre eles. E aqui, 1 Samuel 23, Davi em Keila, é uma passagem bastante conhecida para os molinistas. É a principal passagem na qual Luiz de Molina baseou o seu argumento acerca do conhecimento certo que Deus tem sobre o valor de verdade de proposições contrafactuais. Davi pergunta para Deus se Saul desceria a Keila, Deus responde que sim. Davi pergunta para Deus, consultando-o por meio do éfode, se os habitantes de Keila o entregariam a Saul, Deus responde que sim, mas nada disso acaba acontecendo porque Davi foge. Então aqui nós temos a afirmação na Escritura de conhecimento contrafactual de Deus em 1 Samuel 23. Bom, essa análise de 1 Samuel 23 é uma análise bastante filosófica, de teologia filosófica, de filosofia analítica, que envolve aí a defesa do conhecimento médio molinista. Não é sobre isso que nós vamos conversar neste salmo, ou quando refletimos sobre este salmo. Nós vamos conversar exatamente sobre a reação de Davi nesse contexto em que ele estava fugindo de Saul, se escondendo entre os zifeus, e os zifeus, os habitantes de Zif, denunciaram a Saul que Davi estava no meio deles. A angústia, o clamor, a libertação da parte de Deus e, por fim, o louvor. É tudo isso que acontece neste salmo, como o esboço que eu propus e você também já está vendo aqui neste slide. Mas antes disso, falando um pouquinho ainda do contexto histórico e até mesmo literário deste salmo, do Salmo 54, nós percebemos paralelos muito interessantes nesta sequência de salmos aqui e na narrativa de 1 Samuel. Nós temos o Salmo 52 refletindo 1 Samuel 22, como nós vimos, inclusive nessa retomada do nosso estudo dos salmos aqui. O episódio de Davi se escondendo de Saul entre os sacerdotes de Nobe, Doeg estando lá e Doeg denunciando a Davi, denunciando a Saul que Davi estava lá, e aí então aquela matança dos sacerdotes provocada por esse episódio, pela ira de Saul que se dirige aos sacerdotes de Nobe. Apenas Abiatar, o filho de Aimeleque, sobrevive e ele se torna sumo sacerdote e se torna também protegido de Davi. A reação de Davi a toda essa situação nós encontramos no Salmo 52. Então, 1 Samuel 22, Salmo 52. Avançando um pouco, o capítulo 23
E o capítulo 26 teriam a sua repercussão no Salmo 54, o Salmo da vez. O capítulo 24 de 1 Samuel é o registro da morte de Samuel. E em 1 Samuel 25, então, nós temos o registro, a narrativa paralela ao Salmo 53. E ali em 1 Samuel 25 é a situação em que Davi é rejeitado, ou Nabal, o trapaceiro, o insensato, rejeita a ajuda a Davi. E a reflexão sobre o Salmo 53, particularmente, eu gravei na forma de um sermão de 4 páginas. Mas, neste momento, é interessante nós, então, visualizarmos essa progressão da narrativa de 1 Samuel espelhada nesta porção dos Salmos aqui, o Salmo 52, o Salmo 53 e agora o Salmo 54. Qual esboço eu propus para este salmo? O esboço que eu propus para este salmo foi esses 3 pontos simples, seguindo a ordem natural do salmo. Primeiro, o clamor, depois a libertação, o clamor do homem para Deus, de Davi para Deus, a libertação divina e, por fim, o louvor. E não necessariamente nesta ordem, porque o clamor pode vir acompanhado também de louvor, da certeza do livramento, e muito provavelmente isso também aconteceu na experiência de Davi. Vamos à leitura do Salmo 54 agora. Para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema de Davi, quando os zifeus foram a Saul e disseram: acaso Davi não está se escondendo entre nós? Iniciamos com o clamor. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Agora vem a libertação. Certamente Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. E por fim, o louvor. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. O que eu tenho a propor agora para você é uma meditação pessoal no Salmo 54. E eu peço então que você me acompanhe nessa breve reflexão. Enquanto Davi estava sendo perseguido por Saul, ele muitas vezes se sentiu cercado por todos os lados sem ter por onde escapar. E é isso que nós vemos expresso aqui neste poema do Salmo 54. Mas por 2 vezes Davi teve a oportunidade de acabar com o seu sofrimento, já que Saul estava em suas mãos. Mas, assim como seu descendente, o Cristo, o homem segundo o coração de Deus, preferiu entregar-se àquele que julga retamente. Assim como Jesus não revidou, permaneceu como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim como Jesus, o Cristo, o descendente de Davi, se entregou àquele que julga retamente, Deus, o Pai, assim também Davi preferiu não fazer justiça com as próprias mãos e se entregar àquele que julga retamente, Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Davi sabia que a sua justiça vinha de Deus e que a sua salvação estava no Senhor e no Senhor somente. É por isso que ele clama: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Na linguagem do Antigo Testamento, o nome de Deus representa a presença de Deus. Davi sabia que somente a presença de Deus poderia salvá-lo em meio às suas muitas aflições. Vivendo uma vida na presença de Deus, invocando constantemente o seu santo nome, Davi também sabia que o Senhor dos Exércitos era capaz de salvá-lo neste momento, como ele salvou tantas outras vezes.
Foi assim quando ele teve que defender as ovelhas de Jessé de um urso ou de um leão. Foi assim diante do gigante Golias, que por dias amedrontou o poderoso exército do grande rei Saul e acabou caindo diante de um humilde pastor de ovelhas que avançou apenas com uma funda, algumas pedras, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Agora, com Saul e os zifeus, não seria diferente. Davi sabia que o Senhor Deus o livraria de suas angústias, o livraria de suas aflições, e o resultado disso seria a oferta de um sacrifício voluntário, um louvor decorrente da bondade do Senhor. Quantos salmos Davi não escreveu diante de situações de livramento como estas? Aqui ele descreve para nos ensinar um pouco do processo que o levou à produção destes belos cânticos a Deus. A situação de angústia, o clamor, a libertação e, finalmente, o louvor. Este mesmo processo, angústia, clamor, libertação e louvor, é experimentado por cada filho de Deus até aos dias de hoje. Situações de angústia podem ocorrer em nossa vida pelos mais variados motivos. Pode ser que nós estejamos apenas colhendo aquilo que plantamos e estejamos sofrendo no presente em razão de escolhas erradas que fizemos no passado. Davi também sofreu a consequência dos seus próprios pecados em diversas situações. Mas esse não era o contexto do Salmo 54. Davi estava sendo injustamente perseguido por Saul, apesar de não lhe ter causado nenhum mal. Aliás, como nós já vimos, por 2 vezes Davi teve a oportunidade de se vingar daquele que procurava o seu mal, mas deixou a vingança nas mãos do Senhor. Assim como foi com Davi, também nós podemos padecer angústias injustamente. Não como consequência dos nossos próprios erros no passado, mas como resultado da maldade que outros praticam contra nós. De qualquer forma, de uma maneira ou de outra, isso é resultado da queda, do pecado humano, da situação de pecado na qual todos nós estamos. De uma forma ou de outra, ou seja, se nós estamos sofrendo como consequência dos nossos atos, ou se nós estamos sofrendo injustamente em razão da maldade de outras pessoas, nós podemos nos identificar com Davi e passar pelo mesmo processo que o poeta de Israel passou. Clamor, libertação e louvor. Aliás, antes de nos identificarmos com Davi, precisamos nos identificar com o descendente de Davi, o Messias de Israel, Jesus Cristo, o Senhor crucificado e ressurreto. Nós iniciamos essa reflexão percebendo que Deus nos livra por seu nome, por sua presença. E somente em razão da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é que nós podemos ter completo acesso à presença de Deus. Se Deus nos livra pelo seu nome, pela sua presença, este livramento somente pode acontecer por meio de Jesus Cristo e da sua cruz. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. O justo padeceu injustamente. Assim, ele se identificou completamente com nossos sofrimentos, tanto os decorrentes das nossas próprias escolhas erradas, quanto aqueles resultantes das maldades que os outros praticam contra nós. Não há nada que esteja fora da perfeita identificação de Cristo, nosso sumo sacerdote, conosco. E a cruz nos lembra que Deus é soberano quando nos livra de nossas aflições temporárias, mas que Ele também continua sendo Deus quando não nos livra. Assim como foi com a cruz, nós podemos não ter alívio da nossa angústia presente em razão de um benefício maior, seja para nós mesmos, seja para outras pessoas. Mas o fato é que o livramento de Deus vem em meio à angústia. Ainda que o espinho na carne não seja removido,
podemos receber o livramento espiritual da parte de Deus e, como o apóstolo Paulo, ouvir: a minha graça é suficiente para você. Eu não sei que situação de angústia você pode estar passando, mas eu sei que Deus é poderoso para trazer livramento. E mesmo que as circunstâncias exteriores não mudem, você pode, em Cristo, alcançar plena paz de espírito. Por isso, faça como Davi. Clame a Deus pelo seu nome, por sua presença que é encontrada na pessoa de Jesus, em sua morte e sua ressurreição. Experimente o livramento de Deus, a paz completa de espírito, ainda que as circunstâncias exteriores não pareçam se mover. Por fim, louve, apresente a Deus sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu agradeço a sua atenção. Eu espero que este estudo, esta breve reflexão, tenha sido tanto instrutiva quanto edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e também de deixar o seu comentário. Eu encerro fazendo 3 simples perguntas. O que Deus falou com você? Deus falou alguma coisa com você? Depois, o que você vai fazer com isso? E por último, você pode compartilhar isso com alguém? Muito obrigado novamente pela sua atenção. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.